Versículos bíblicos sobre esperança. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados, imaculados e irrepreensível em paz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. João capítulo 14, versículo 3. E, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vós tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Bem. João capítulo 6, versículo 40. Porquanto é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber e der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 8, versículo 24, 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, que alguém vê como o espera. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, ó Deus de esperança, vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus. Ele vem a minha esperança.